Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? É bom estar com vocês aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos bíblicos, para trazermos respostas aos seus questionamentos, às suas dúvidas. Você pode me seguir nas redes sociais, mandar a sua dúvida para mim. Se quiser, pode gravar um vídeo e eu terei o privilégio de colocar você aqui participando no nosso canal e responder a sua pergunta, tá bom? Que Deus abençoe você. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo resposta. Recentemente eu vi um vídeo que passou na TV Hit, programa Vejam Só, onde um pastor, por nome Ageu, ele fala algumas coisas acerca do domingo. Então, acompanhe mais esse vídeo, essa resposta que nós vamos trazer para os argumentos utilizados ali pelo pastor Ageu Magalhães, naturalmente com todo respeito, humildade em relação à pessoa dele, mas uma coisa é a pessoa, outra coisa é o seu pensamento. Então, nós vamos aqui discutir as ideias e não a pessoa, ok? Fica com a gente aí até o final e que Deus abençoe você. Vamos ver a parte inicial no vídeo dele, onde ele fala sobre a questão da pandemia, o coronavírus, e a relação que isso tem a ver com a desobediência a Deus. Vamos ver um pedacinho do vídeo dele. Esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Veja, despreza os mandamentos de Deus. Agora, vamos ver qual que é a compreensão que o pastor Ageu tem acerca do que seriam os mandamentos de Deus e quais seriam esses mandamentos de Deus. Vamos ver aqui o que ele fala na sequência. Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. Você percebeu? A guarda do domingo. Em sua fala, o pastor Ageu disse que o domingo é o mandamento esquecido. Ora, eu preciso discordar, porque não se esquece aquilo que nunca foi, ok? Não temos como esquecer aquilo que nunca foi. O mandamento esquecido é o sábado e não o domingo. Inclusive na lei de Deus, os 10 mandamentos, você tem: não terás outros deuses diante de mim, não fala sobre lembrar. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Você conhece o mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos para o quinto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Veja, nenhum fala sobre lembrar de alguma coisa. O único mandamento que contém o verbo zahav, que é o verbo hebraico lembrar, é o sábado, é o quarto. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em hebraico a expressão é zachor et yom hashabat lekadesho, que quer dizer lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a humanidade de fato esqueceu. Mas não esqueceu do domingo não, pastor Ageu. A humanidade esqueceu de observar o verdadeiro dia do Senhor. Repito, não tem como esquecer daquilo que nunca foi. Tá certo? O sábado é um mandamento que foi esquecido pelo mundo evangélico, pelos católicos, enfim. O domingo não. O domingo ele não tem como ser esquecido porque ele nunca foi o dia do Senhor, tá? Vamos continuar vendo mais um pouco do que o pastor então entende o que seria a guarda do domingo.
O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e fazer o bem, e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Percebeu que, na verdade, ele aponta todas as características que são do sábado para o domingo? Não trabalhar neste dia. E por que que isso me impactou? Por que que esse vídeo me impactou? Porque assim, eu já discuti, já conversei bastante com evangélicos, estudei a Bíblia com várias pessoas, com irmãos católicos, e sempre quando nós apresentamos os mandamentos do Senhor, claro, você não vai encontrar o domingo sendo tratado como dia do Senhor na Bíblia. E este é um ponto muito importante. Então, quando nós apresentamos o sábado como verdadeiro dia do Senhor, e não há argumentos para isso, eu já ouvi muitos dizerem assim, não, todos os dias são dias do Senhor, não tem que ter um sábado, não tem que ter um domingo, qualquer dia é dia de você adorar a Deus. A argumentação era essa. Eu nunca tinha visto assim, de maneira tão clara, de maneira tão enfática, um pastor evangélico dizer que o domingo é o dia do Senhor e que a pandemia que nós estamos vivenciando seria, por exemplo, pela desobediência a este mandamento. Ora, se existe a desobediência ao mandamento, não é do domingo. Eu quero ler um texto com vocês em Isaías, capítulo 24, e o verso 5, é um texto bastante conhecido, Isaías, capítulo 24 e o verso 5. Diz assim, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Que leis? Que estatutos foram mudados? Que aliança eterna é esta? Sabe, em lugar nenhum da Bíblia, nós encontramos o domingo como sendo reverenciado, como sendo o dia do Senhor, como sendo o dia que Deus mudou, tá? Mas aqui no vídeo o pastor ele fala sobre não trabalhar, fazer o bem, obras de caridade, fazer o bem às pessoas, não é? Ele menciona, inclusive, até o não pensar em coisas seculares, e simplesmente dedicar-se a Deus exclusivamente neste dia. Todas as características que a Bíblia apresenta, por exemplo, Isaías 58 fala sobre isso, não é? As características, e isso que me impressionou, que Deus trouxe sobre o sábado, acerca do sábado, ele simplesmente transferiu para o domingo. Com que autoridade eu não sei. Mas olha o que diz Isaías 58. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora, sabe o que a boca do Senhor nunca disse? Que o domingo é o dia do Senhor. A boca do Senhor nunca disse isso. Vamos ver mais um pouquinho do trecho do vídeo para a gente então fazer as considerações finais? Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a segunda tábua, né?
até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a primeira tábua, não teme. Algumas coisas muito interessantes o pastor comentou e eu concordo plenamente com ele com algumas coisas nesse trecho e com outras naturalmente não. E a primeira coisa que ele disse que eu achei assim nesse trecho muitíssimo interessante é que Deus santificou o dia de sábado, o 7º dia da semana, no Gênesis, na criação do mundo. Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre este tema. E ele chega a dizer, olha, não devemos ir ao estádio de futebol no domingo, nós temos 6 dias para as nossas atividades. 6 dias contando a partir de onde? Porque, biblicamente, primeiro dia é o domingo, não o 7º. Tá? Então nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o 7º é o sábado. Mas talvez para o pastor começaria na segunda, porque ele fala de 6 dias para fazerem as suas atividades. Segunda, primeiro dia, terça, segundo dia, quarta, terceiro dia, quinta, quarto dia, sexta, quinto dia, sábado, Shabat, o 6º dia e o domingo então seria. Então você tem 6 dias, da segunda até o sábado para fazer suas atividades. Olha, até falando não combina. Até na pronúncia dos dias a gente sabe que não combina. O domingo nunca foi 7º dia da semana. O domingo é o primeiro dia da semana. E no 7º dia foi quando Deus criou, abençoou, santificou o dia de sábado, na criação. Agora, sobre os 6 dias da semana, é verdade que nós temos 6 dias na semana para fazer as nossas atividades. E isso está escrito aonde? Em Êxodo, capítulo 20, no verso 8 em diante, quando diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não domingo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o 7º dia. Então o texto não dá abertura para você começar a contar da segunda, da terça ou da quinta, sabe? O muçulmano observa a sexta-feira, o evangélico, o católico resolve guardar o domingo, mas com que base bíblica? O pastor citou, Jesus ressuscitou no domingo e ele pode mudar. Só não mostrou o texto. Olha, eu queria fazer algumas considerações com vocês. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que se arrependa, para fazer uma coisa e depois vir cá e sair mudando. Deus, ele é imutável. E a lei de Deus é uma transcrição do seu caráter. Agora, o que me impressiona é que parece que a mudança só ocorre no 4º mandamento. Se eu conversar com o pastor Ageu e disser a ele assim, pastor, vamos fazer uma análise aqui dos 10 mandamentos. E eu começar pelo 1º mandamento e disser assim, pastor, o que o senhor acha deste mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ele vai dizer naturalmente, claro, este mandamento está em vigor, não podemos ter outros deuses. E se eu disser assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela, nem a servirás. E eu começar a recitar o 2º mandamento e eu disser, pastor, o que o senhor acha? Ele vai dizer para mim, não podemos adorar imagens de escultura. Então este mandamento está em vigor. Sim, está em vigor. Vamos para o 3º mandamento então. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pastor, se eu fizer piadas com o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, isso seria pecado, sacrilégio? Ele diria sim, não podemos tomar o nome de Deus em vão. E o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eu perguntar para o pastor, eu devo honrar meu pai e minha mãe? Ele vai dizer para mim, com certeza. E se eu disser assim, e não matarás? Ele vai dizer, claro, e ainda mais. Jesus ampliou, porque algumas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, né? Aboliu, modificou a lei. Mas na verdade Jesus não aboliu, ele ampliou. Onde tinha escrito apenas não matarás, Jesus disse, se você tiver ódio do seu irmão, você já matou. Então, está em vigor, está. Ok, não adulterarás. Não, também, não podemos. Inclusive, não podemos nem olhar com intenção impura, porque já cometeu adultério. Jesus ampliou, né, um pouco mais esse mandamento. E aí nós temos o 8º mandamento, não furtarás. Então, eu posso roubar, pastor? Não pode. Não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Eu não posso falar mal do meu próximo, inventar mentira. Não pode. E não cobiçarás. Não, também não pode. Então, quando um evangélico chega para mim para dizer assim, não, eu estou livre da lei, não preciso da lei. Então, peraí, ele não é contra a lei, ele é contra o sábado. E aí, por conta de um mandamento, ele
fala que a lei toda já passou, que a lei toda não serve mais. Por quê? Por causa de um mandamento. Porque se eu disser que a lei está em vigor, aí eu tenho que... Agora, eu queria entender qual é o critério que se utiliza para dizer que um mandamento passou e os outros 9 não passaram. Qual é a regra para eu dizer assim? Não, o católico está errado porque ele adora imagem, mas eu estou certo quando guardo o domingo. Que critério eu tenho para fazer esse tipo de abordagem? Por que que o católico estaria errado em adorar imagens e eu estaria correto em guardar o domingo? Se a lei foi abolida, se o sábado não é mais o dia do Senhor, qual é o critério para dizer que mandamento A pode mudar e mandamento B não pode? Ah, Jesus tem autoridade para mudar. Muito bem, Jesus tem autoridade para mudar. Vamos seguir a sua linha de raciocínio. Se Jesus tem autoridade para mudar, a igreja evangélica vai dizer assim, Jesus mudou do sábado para o domingo. Quando? Não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum. A propósito, eu quero oferecer até um valor. Ofereço R$1.000 para quem me mostrar o texto na Bíblia onde diga que Jesus mudou do sábado para o domingo. Qualquer texto, você achar esse texto, você recebe R$1.000. Tem que ser da Bíblia. Se você achar um texto bíblico onde Jesus ou os apóstolos ou qualquer pessoa na Bíblia diga que a partir de então não devemos mais guardar o sábado e sim o domingo, você leva R$1.000 para sua casa. Você me diz o número da sua conta e eu deposito o dinheiro para você, tá? Mas vamos lá. Qual é então a regra para a gente fazer essa balança, para a gente medir por que que o sábado pode mudar e a adoração a imagens não pode? Porque o católico ele pode argumentar da seguinte forma, se Jesus tem autoridade para mudar do sábado para o domingo, ele também tem autoridade para dizer que agora eu posso adorar os santos. Ah, não, mas isso aí vai contra o Novo Testamento? Mas se eu não tenho nada no Novo Testamento que diga que está autorizado mudar do sábado para o domingo, tampouco eu tenho para dizer que mudou e que agora você pode adorar imagens. Mas se eu posso mudar do sábado para o domingo, eu também posso adorar imagens. E agora? Como é que fica? Sabe como é o nome disso? Desculpa, com todo o respeito que eu tenho. Hipocrisia. 2 pesos e 2 medidas. Quando me convém, aí eu digo que o texto foi alterado, que Jesus mudou, que ele tem autoridade para mudar. Quando não me convém, aí eu digo que o mandamento está em vigor. Ah, mas os mandamentos são repetidos no Novo Testamento. O sábado também é. Eu diria que talvez dos 10 mandamentos, o mandamento mais repetido no Novo Testamento é o sábado. Você encontra ele por diversas vezes. Jesus guardou o sábado. Jesus, de costume, ele ia para a sinagoga no dia de sábado. Paulo, no livro de Atos, como seu costume, ia também pregar no dia de sábado. E alguns chegam e dizem assim, ah, mas é porque Paulo estava pregando para judeus. Mas se você vai no livro de Atos, no capítulo 16, por exemplo, você vai encontrar Paulo adorando no dia de sábado, cultuando numa região de não-judeus, provavelmente, porque aqui está falando da região da Macedônia. E diz assim, olha, verso 12, dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, uma colônia. E no dia de sábado, verso 13, fora das portas da cidade, nós saímos para fora das portas da cidade, para a beira de um rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentamos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Não tinha sinagoga, muito provavelmente não era um lugar para judeus, mas ele se reuniu no sábado e foi pregar a palavra de Deus, foi cultuar nesse dia. Aí se pega um texto onde Paulo está comendo, lá no livro de Atos, no capítulo 19, capítulo 20, desculpe, verso 7, no primeiro dia da semana eles estavam comendo, estavam partindo o pão, e aí já diz que isso aqui era Santa Ceia, que Paulo já estava aqui agora guardando o domingo, o texto não diz nada disso. Agora, quantas vezes se fala do sábado no livro de Atos? Olha, você pode pegar capítulo 13, verso 14, fala que eles chegaram na sinagoga e pregaram um dia de sábado. Verso 42, saídos os judeus, no sábado seguinte falaram com eles. Verso 44, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir. Capítulo 15, verso 21, fala que Moisés tem quem pregue em cada cidade no dia de sábado. Capítulo 16, verso 13, no dia de sábado eles foram para fora da cidade, porque não tinha provavelmente uma igreja, uma sinagoga, eles se juntaram fora da cidade no dia de sábado. Capítulo 17, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Veja que não era só para judeu. Muitas vezes. Além disso, no livro de Hebreus, lá no capítulo 4,
diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Vou gravar um vídeo também só sobre este assunto, este repouso sabático que aparece em Hebreus capítulo 4 e o verso 9, quando Paulo diz o seguinte: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E sabe qual é a palavra repouso aqui? Sabatismos, que quer dizer repouso do sábado, repouso sabático. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Portanto, dizer que foi alterado por Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu quero repetir o que disse em um vídeo anterior, quando abordei esta questão, onde falei sobre este assunto. O que torna um dia sagrado é a palavra de Deus. E não porque os cristãos no passado mudaram, não porque alguém achou que poderia mudar, não porque alguém trouxe a inferência de que poderia mudar. Se nós não temos uma, assim diz o Senhor, ir além disso, é errado, é pecado. O mandamento esquecido é o sábado, não o domingo. E se existe qualquer castigo, se poderíamos assim colocar, se esta pandemia for um castigo divino, não é por causa do domingo, é por causa do sábado. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia, eu tenho esta Bíblia aqui, você pode pegar a sua Bíblia em sua casa e qualquer pessoa pode pegar, abrir a Bíblia, você não vai encontrar em nenhum lugar dizendo o domingo é o dia do Senhor. Se alguém achar esse texto, já sabe, né? Tem uma recompensa por ele, dizendo que o domingo é o dia do Senhor e foi mudado, Jesus mudou do sábado para o domingo. Se alguém achar esse texto na Bíblia, de que o sábado foi alterado para o domingo, recebe aí esse valor de R$1.000. Queridos, que Deus abençoe você. Honre os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor. Não vá na ideia de homens. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.